Oi, tudo bom? Eu sou a Ana. Hoje a gente está no dia 126 de leitura e eu vou ler segundo Crônicas 16, 17 e 18 para você e para mim. Vamos lá? Leitura NVI, sem edição e vamos indo. Então, segundo Crônicas 16. Os últimos anos de Asa. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar no território de Asa, rei de Judá, nem sair de lá. Então Asa juntou a prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia: Façamos um tratado como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando prata e ouro. Agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes das suas forças que atacassem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naftali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá. Então o rei de Asa reuniu todos os homens de Judá e eles retiraram de Ramá as pedras e a madeira que Baasa estivera usando. Com esse material, Asa fortificou Geba e Mispá. Naquela época, o vidente Anani foi dizer a Asa, rei de Judá: Por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou em suas mãos. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante terá que enfrentar guerras. Asa irritou-se contra o vidente por causa disso. Ficou tão indignado que mandou prendê-lo. Nessa época, Asa oprimiu brutalmente alguns do povo. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano de seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora sua doença fosse grave, não buscou ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Tem que colocar Deus em primeiro lugar em tudo. São as primícias. Então, no 41º ano do seu reinado, Asa morreu e descansou com os seus antepassados. Sepultaram-no no túmulo que ele havia mandado cavar para si na cidade de Davi. Deitaram-no num leito coberto de especiarias e de vários perfumes de fina mistura e fizeram uma imensa fogueira em sua honra. Que Segundo Crônicas 17. O reinado de Josafá, rei de Judá. Josafá, filho de Asa, foi o seu sucessor e fortaleceu-se contra Israel. Posicionou tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e pôs guarnições em Judá e nas cidades de Efraim, que seu pai Asa tinha conquistado. O Senhor esteve com Josafá porque, em seus primeiros anos, ele andou nos caminhos em que seu predecessor Davi tinha seguido. Não consultou os Baalins, mas buscou o Deus de seu pai e obedeceu aos seus mandamentos e não imitou as práticas de Israel. O Senhor firmou o reino de Josafá e todo Judá lhe trazia presentes, de maneira que teve grande riqueza e honra. Ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor. Além disso, retirou de Judá os altares idólatras e os postes sagrados. No terceiro ano de seu reinado, ele enviou os oficiais Beniail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías para ensinarem nas cidades de Judá. Com ele foram os levitas Semaías, Netanaías, Zebadias, Asael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobi, Adonias e os sacerdotes Elissama e Jeorão. Eles percorreram todas as cidades do reino de Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor e ensinando o povo. O temor do Senhor caiu sobre todos os reinos ao redor de Judá, de forma que não entraram em guerra contra Josafá. Alguns filisteus levaram presentes a Josafá, além da prata que lhe deram como tributo, e os árabes levaram-lhe rebanhos, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá tornou-se cada vez mais poderoso.
Construiu fortalezas e cidades, armazéns em Judá, onde guardava enorme quantidade de suprimentos. Também mantinha em Jerusalém homens de combate experientes. A lista desses homens por famílias era a seguinte: de Judá, líderes de batalhões de 1.000, o líder Adna, com 30.000 homens de combate. Em seguida, o líder Joanã, com 280.000. Depois, Amazias, filho de Ziquir, que se apresentou voluntariamente para o serviço do Senhor com 200.000. De Benjamim, Eliada, um guerreiro valente com 200.000 homens armados, com arcos e escudos. Jeozabade, com 180.000 homens armados para essa batalha. Estes eram os homens que serviam o rei, além dos que estavam posicionados nas cidades fortificadas em todo o Judá. Agora, segundo Crônicas 18, nosso último capítulo deste vídeo. A profecia contra Acabe. Josafá tinha grande riqueza e honra e aliou-se a Acabe por laços de casamento. Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber Josafá e sua comitiva e insistiu que atacasse Ramote e Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: Irás comigo lutar contra Ramote e Gileade? Josafá respondeu: Sou como tu, e meu povo é como teu povo. Estaremos contigo na guerra. Mas acrescentou: Peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: Devemos ir à guerra contra Ramote e Gileade ou não? Eles responderam: Sim, pois Deus a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: Não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: Ainda um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: Traga imediatamente Micaías, filho de Imlá. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos na eira, junto à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedequias, filho de Kenaaná, tinham feito chifres de ferro e declarou: Assim diz o Senhor: Com estes chifres tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: Ataca Ramote Gileade, serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: Vê, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso. Tua palavra também deve ser favorável. Micaías, porém, disse: Juro pelo nome do Senhor que direi o que o meu Deus mandar. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote e Gileade ou não? Ele respondeu: Ataquem e serão vitoriosos, pois eles serão entregues em suas mãos. O rei lhe disse: Quantas vezes devo fazer-te jurar que me irás dizer somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaías respondeu: Vi todo Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor, e vi e ouvi o Senhor dizer: Estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: Não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaías prosseguiu: Ouçam a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado em seu trono com todo o exército dos céus à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: Quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque Ramote e Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: Irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: Você conseguirá enganá-lo. Vá e engane. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca desses seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaaná, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: Por qual caminho foi o espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar a você? Micaías respondeu: Você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. O rei de Israel então ordenou: Enviem Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e digam que assim diz o rei:
Ponham este homem na prisão a pão e água até que eu volte em segurança. Micaías declarou: se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: ouçam o que estou dizendo, todos vocês. A morte de Acabe. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote de Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: estarei disfarçado em combate, mas tu usas tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado a seus chefes dos carros de guerra: não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram: é o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá clamou, e o Senhor o ajudou. Deus os afastou dele, pois quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel ao acaso e atingiu ao rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor de seu carro: tire-me do combate, fui ferido. A batalha foi violenta durante todo o dia, assim o rei de Israel teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro até a tarde, e ao pôr do sol ele morreu. E acabou o nosso vídeo, gente. Que coisa, hein? Então tá bom. Deixa um comentário, porque eu amo responder. Curte, compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir a palavra. Café vem de ouvir a palavra. Muito obrigada pelo carinho, pela companhia. Fica com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo.